Oi, Alisson, acho que pode começar, tá? A gente está gravando e depois vou enviar para todo mundo. Se alguém perdeu o comecinho, a gente manda a gravação. Ah, beleza. Tranquilo, sem problema. Pessoal, bom dia, bem-vindos aí, né, no webinar que a gente vai falar hoje sobre Office 365, sobre segurança no Microsoft 365. Meu nome é Alisson Araújo, eu já trabalhei com a NetSol já há uns 2 anos, né, vai fazer 2 anos em agosto, está chegando pertinho já aí dos 2 anos. Trabalho com tecnologia da Microsoft há uns 20 anos aproximadamente, né, de MCT tem 20 anos já que sou MCT, e o meu desespero é que todo dia tem uma coisa nova e a gente nunca, né, é impossível saber tudo, a gente está sempre aprendendo, a gente sempre tem que investigar, né, e procurar sempre aprender mais, né? Quanto mais eu aprendo, mais desesperado eu fico, porque mais coisa a gente tem para aprender, né? E isso é muito legal a gente ter esse webinar, eu participo de vários também, a gente pode compartilhar aí várias ideias entre nós. As perguntas vão ficar abertas, eu acho que até estão abertas já, quem quiser escrever, eu não sei se vai dar tempo de responder todas elas, tá? Mas se não der tempo, não tem problema, manda um e-mail para mim, meu endereço está aí, araújo@netsol.com.br, e eu respondo depois por e-mail, sem problema nenhum, né? Perguntas relacionadas aqui ao webinar principalmente, tá bom? Eu coloquei aí um link para uma avaliação depois no 365 de vocês. Se vocês quiserem dar clicar já de uma vez ou clicar no final da apresentação, a gente vai ter tempo, não tem problema nenhum. Vocês podem clicar ao final e se inscrever somente quem quer que a gente faça uma avaliação. Aí eu vou falar mais um pouquinho sobre essa avaliação do 365 no final, tá certo? Então vamos começar, né? Bom, tem um Office 365. Estou seguro, né, do que se trata essa nossa apresentação. Deixa eu avançar o slide aqui. Pronto. A ideia dessa apresentação começou com esse e-mail, tá? Com esse e-mail. A gente não tem a intenção, obviamente, de expor ninguém. Isso aqui é mais algo que a gente deve compartilhar no sentido de orientar parceiros, clientes, né, amigos aí que trabalham com a NetSol. Na seguinte situação, a gente tem visto um número crescente de ataques ao Microsoft 365, né, a plataforma do 365. Isso é natural, uma vez que tem muita gente indo para o 365, não quer dizer que antes não era atacado, né? Antes era atacado em outras plataformas, agora o ataque está acontecendo no 365, porque muito mais gente tem ido para o 365. E embora a Microsoft tenha liberado alguns recursos de segurança, me espanta a quantidade de pessoas que não têm ativado, e muitas vezes quando tem isso ativado, acaba pedindo para desativar, né, em nome aí da facilidade, em nome aí de, vamos deixar mais fácil, assim, ou às vezes até por falta de conhecimento mesmo, né? E por isso eu resolvi fazer esse estudo de caso. O que a gente tem aqui nesse e-mail? Bom dia, todo e-mail que envio chega mensagem abaixo, né? Os e-mails chegam aos destinatários corretos, por essa mensagem, as mensagens de erro retornam para minha caixa de entrada, sendo que eu nem conheço esses destinatários, tá? E aí a gente vê a mensagem de erro, né? Qual que foi a situação aqui? A situação foi o seguinte, o usuário está reclamando porque ele está recebendo muita mensagem, né, de erro, tá? Ou mensagem relacionada à segurança, né? E ele fez um pedido para a área de tecnologia, tá? E a área de tecnologia foi lá e inadvertidamente relaxou algumas regras de segurança, tá? Ou seja, porque o usuário reclamou, ao invés da gente ir na causa raiz, né? A gente não foi, no caso aí não foi a gente, mas ao invés do técnico ir na causa raiz e tentar descobrir o porquê que aquilo está acontecendo, é muito mais fácil, é muito mais confortável, às vezes, ir lá e simplesmente passar isso para o usuário e assim, eu vou liberar então a regra, ou eu vou bloquear o envio dessa mensagem, né, e essa mensagem vai parar de ir para o usuário e está tudo bem. Né? Isso dá aquela falsa sensação de conforto que ficou tudo bem. É mais ou menos igual você ter antivírus, pegando vírus no seu computador e simplesmente você fala ignorar todos os avisos de mensagens, né, de antivírus capturados, de antivírus colocados em quarentena, de vírus, né, colocados em quarentena. E aí você simplesmente agora está tudo bem, não tenho mais vírus no meu computador, porque
eu não recebo mais uma mensagem de vírus. Ou, pior, né, desinstalo o antivírus. Desinstalo o antivírus e pronto, parou de chegar mensagem de vírus, logo eu não tenho mais vírus. Tá? Não é assim que funciona, né? Mas isso tem acontecido, tá? Isso tem acontecido. E essa ideia aqui desse webinar é para a gente trazer esse alerta e mostrar para vocês como que normalmente funciona um ataque, tá? Aqui eu tenho o número de administradores, né, de uma organização. É muito comum a gente ver também organização onde se habilita um número bem grande de administradores globais. Tá? Aqui está não licenciado, porque esses administradores aqui, eles não têm uma licença atribuída, não é preciso ter uma licença atribuída, tá? Mas eu tenho aqui um número muito grande, se a gente contar aqui, passa aí dos 10 administradores globais. E a gente tem visto isso com muita frequência. Eu deixei em destaque aqui a conta do AD Connect. Quantos aí usam o AD Connect para sincronizar com o Active Directory, né? Sincronizar aí as contas do AD com o Azure Active Directory, né? Isso é muito comum. E eu não sei se todo mundo sabe, mas não é necessário que essa conta que faz a sincronização, ela seja uma conta global admin. Você precisa de uma conta global admin para configurar esse serviço de sincronização. Mas a conta que é usada para sincronização, ela não é global admin, ela não precisa ser global admin. E aí o primeiro problema começa, porque quando você tem aí a pessoa que saiu da instituição, saiu da empresa, ela sai da empresa e fica com a senha desse global admin AD Connect, né? Onde você tem aquela expectativa, eu não posso de forma alguma desativar ou diminuir a permissão dessa conta, porque essa conta é a conta do global admin. E também não se troca a senha, né? Fica aquela senha ali padrão, ninguém mexe naquela conta, porque se trocar vai parar o serviço. Então, já te adianto, primeiro, essa conta não precisa ser global admin. E segundo, quando você configura a sincronização com a AD Connect, o próprio serviço que faz a configuração, ele cria uma conta. E ele que sabe essa senha. Tá? Então, essa conta que você usa para configurar o serviço, ela não precisa ser uma conta, ficar depois lá criada como global admin. Né? Você vai precisar sim uma conta para configurar, mas a conta que sincroniza não é global admin. E você nem precisa saber a senha dela. Tá? Então, a primeira coisa que me espanta é que a maioria dos lugares onde a gente normalmente faz um trabalho aí de verificação, de auditoria, a gente encontra essa situação. Né? Um número muito grande de administradores globais. Né? O que você tem que fazer? Quem é administrador somente do Exchange, dá permissão granular, vai lá e coloca somente no Exchange. Né? Quem tem que ter administração do SharePoint, granular, vai lá no SharePoint e dá acesso ao SharePoint. O ideal é que você tenha um ou, no máximo, 2 administradores globais na instituição. Né? Se um passa mal, você tem o outro ali. Tá? E outra coisa que muito nos espanta é a questão aqui da autenticação multifator. Olha só, administradores globais, eu tenho aqui status da autenticação multifator, ela está como imposto. O que eu tenho aqui imposto com autenticação multifator? Ninguém. Nenhum administrador global tem autenticação multifator imposta. Assim como nenhum também possui ela habilitada. Tá? Qual que é o problema que a gente tem com isso? Se na sua instituição você tem uma conta que é administrador global e essa conta ela é invadida, né, descobre-se a senha, você simplesmente não tem um segundo mecanismo de autenticação, a pessoa que tiver com acesso, o hacker que tiver com acesso a essa conta de administrador global, ela consegue apagar todas as contas do seu usuário. Todas as contas de usuário, né? Dos seus usuários dentro do 365. Ela apaga todas as contas de usuário e ela consegue, depois via PowerShell, inclusive remover isso da lixeira permanentemente, sem possibilidade de recuperar. Sabe os grupos do Teams, onde está lá arquivos do financeiro, onde tem tudo isso, né? Os arquivos estão lá, planos de projeto, né, da empresa. O administrador global consegue entrar lá e excluir tudo. E ele consegue também excluir de forma permanente. Normalmente você exclui e pode recuperar em até 30 dias. Né? Mas via PowerShell,
é possível excluir mesmo sem essa possibilidade de recuperar em 30 dias. Né? E isso é uma coisa que a gente não pode deixar acontecer de forma alguma, né? Que é deixar uma conta de administrador global, nenhum administrador, para falar a verdade, mas principalmente um administrador global, sem uma proteção da autenticação. Assim, o aspecto de segurança em nuvem, né, ele é muito amplo. Você tem N opções aí para proteger, para preservar os dados da sua organização. Mas se você não sabe por onde começar, então você vai saber agora. Começa protegendo a identidade. Né? Começa protegendo as contas dos administradores e as contas dos usuários. Né? Onde a gente deve começar aí a proteção. Tá? Aqui eu tenho, voltando ali no nosso primeiro slide, eu tenho uma regra onde eu tinha que, assim, olha, bloquear destinatários, né? E eu tenho uma regra que foi configurada o seguinte, olha, excluir a mensagem que notifica o usuário, ou seja, exclui a mensagem e simplesmente não notifica mais o usuário. Tá? E qual que é o problema que a gente passou a ter aqui? A gente passou a ter várias mensagens sendo encaminhadas para fora da empresa. No primeiro slide, né, eu tinha ali, a reclamação era do usuário de compras. O que estava acontecendo aqui? Os e-mails estavam chegando para 3 usuários da área de compras e estavam sendo encaminhados para fora, para e-mails do Yahoo, Gmail. Simplesmente tudo que chegava ali era encaminhado para fora. Né? E o 365, o que ele fazia? Ele gerava um alerta. Olha aí o alerta. Ó. Atividade suspeita de encaminhamento de e-mail. Né? Eu tenho aqui vários alertas sendo gerados. E de que adianta eu ter 10, 12 administradores globais dentro do 365 se ninguém é capaz de olhar um alerta? Se ninguém é capaz de ir lá e procurar, né, identificar por que isso está acontecendo, por que esses alertas estão sendo gerados, né, investigar esse tipo de coisa. Por isso que eu falo, é importante a gente ter bem definido quem faz o quê na instituição, dentro da empresa. Né? E não simplesmente todo mundo é dono. Aquele velho ditado, né? Cachorro com muitos donos morre de fome. E eu entendo que no dia a dia, na correria do dia a dia, muitas vezes não dá para a gente olhar tudo. Né? Você tem que, muitas vezes, atender o usuário que está reclamando lá, porque às vezes ele não consegue autenticar lá no 365, não consegue imprimir, né? O bug lá da atualização do Windows atrapalhou todas as impressoras, né? Aconteceu uns meses atrás. E, ao mesmo tempo, acontece essa sobreposição aí de funções, né? Eu também sou o cara que tem que olhar aí os logs e os eventos do 365. Né? Por isso que algumas empresas acabam terceirizando a questão do firewall. Né? Por exemplo, a gente tem vários clientes que terceirizam o firewall aí com a NetSol, né? Para deixar exclusivamente com a NetSol essa questão de olhar o firewall, né? De tomar conta ali do firewall, né? Até a administração, suporte muitas vezes do firewall também. Tá? A gente sabe o desafio, né, que existe. Mas se você configurou alertas, ao menos os alertas, precisa olhar eles. Né? Esses alertas aqui, eles são alertas que você tem como configurar eles no plano mais básico do 365. E é o que a gente vai falar hoje aqui. Tá? Tudo que eu vou falar hoje aqui pode ser resolvido aí no plano mais básico do 365. E olha só, encaminhamento suspeito, foi enviado um alerta. Tá? O próprio 365 viu que isso era suspeito e ele avisou. Tá? Muitos vão lá e simplesmente ignoram e colocam ali, ó, suprimir. Né? Se você simplesmente suprime um alerta sem resolver ele, você não está resolvendo problema nenhum, né? Você está simplesmente varrendo para baixo do tapete. Tá? E como é que esse ataque, que foi um ataque direcionado na área de compras, ele aconteceu? Ele aconteceu da seguinte forma. Aqui em cima, eu tenho aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo marcar aqui. Aqui em cima eu tenho, ó, SMTP Forwarding, né, encaminhamentos de SMTP.
Esses encaminhamentos de SMTP, eles são válidos. Eles foram feitos pelo administrador da empresa. Tá? Normal, várias empresas precisam fazer isso. Eu preciso encaminhar para o meu sistema de Service Desk. Então, todo e-mail que chega aqui para minha caixa Service Desk, @meu domínio, tem que ir lá para o meu sistema de Service Desk. Ouvidoria, né? Sistema CRM. Então, existem encaminhamentos que são válidos. Tá? Mas existe encaminhamento, que são o caso desses 3 aqui, que foram feitos de dentro da caixa postal do próprio usuário. Isso é muito comum. Né? Desde sempre, o usuário pode ir lá e configurar uma regra de encaminhamento da caixa dele. Tá? Para que o usuário faz isso? Por diversos motivos. Tem usuário que às vezes vai lá e encaminha simplesmente porque ele quer trabalhar de casa. Né? Aí ele pega e manda os e-mails para o Gmail dele. Tá? E embora ele não esteja aí vazando informação, né, ele não é aquele cara criminoso, né, não, eu vou vazar aqui informação da empresa porque eu quero ferrar a empresa e tal. Ele não seja um usuário criminoso, ele é um usuário que está vazando informação da empresa. Né? Ele está tirando a informação que está dentro do domínio da empresa, dentro das ferramentas que a empresa tem, onde ela implementa a segurança dela, e está usando uma regra automática para todo e-mail que chega ali, ou às vezes ele faz até um filtro, né? Um filtro bacana, né? Não, só se chegar aí com um determinado assunto. Mas ele encaminha o que? Um encaminhamento automático para fora, para a conta pessoal dele. Né? Isso existe, né, desde sempre, tá? Desde muitos anos atrás, sempre é meio grande, né? É um tempo meio extenso. Mas desde muito tempo, eu trabalho com Exchange desde a versão 5.5, né? Lá na década de 90 eu já trabalhava com Exchange. E isso já era comum se configurar encaminhamento de mensagens. Né? E de uns tempos para cá, esse tipo de ataque ele aumentou assustadoramente. Ou seja, eu não preciso mais descobrir a senha do administrador global e ir lá e apagar tudo. Eu posso simplesmente obter uma vantagem competitiva se eu encaminho as mensagens da área de compras, se eu encaminho as mensagens da área comercial. Né? Eu passo a saber simplesmente todos os preços dos meus concorrentes. O hacker simplesmente agora tem aí todos os preços do concorrente. Né? Qual que é o budget? Qual que é o orçamento que a área de compras tem? São informações privilegiadas que estão sendo encaminhadas a partir de uma regra na caixa postal do usuário. Muito simples. Né? São essas regras aqui, ó, de encaminhamento de mensagens. Né? Dentro de um período aqui de análise, olha só, 401 mensagens encaminhadas, 74, 358 mensagens encaminhadas de dentro da caixa do usuário. Né? Não precisou ser um super hacker invasor aí, malvadão, não. Né? Um ataque simples. Tive acesso à conta de um usuário e estou agora configurando o encaminhamento de mensagens para fora. Né? Isso é o que foi feito aí no ataque aqui desse caso. Tá? Então, a gente consegue ver aqui, né, dentro do mapa de fluxo de e-mails, fluxo de entrada e saída, a gente tem, eu não coloquei nesse slide aqui, eu poderia até ter colocado, que é os top 10 usuários mais atacados por phishing. Quais são os usuários que mais recebem vírus? Né? A questão é que se ninguém olhar para isso, se ninguém olhar para os logs, se ninguém olhar para a auditoria, ninguém olhar para os gráficos, para os indicadores de segurança básicos, tá? Isso aqui são indicadores básicos que o 365 está entregando, você que está colocando a sua organização em risco, né? A sua organização, não vou dizer você, talvez você não seja o responsável diretamente por isso, né? Mas um fato é, seja você ou não seja você o dono do chapéu, a organização está em risco. Né? Então, é importante que se olhe para esses indicadores de segurança que o 365 provê para a gente. Né? Fazer uma análise crítica em cima desses indicadores e tomar ação. Bom, se eu tenho 10 usuários que são os mais críticos, os que mais recebem ataque, será que não vale a pena, então, eu melhorar a assinatura desses 10 usuários? Eu colocar uma assinatura que tem aí, por exemplo, um anti-phishing, né, que sai do básico e começa a ter um pouco mais de inteligência aí para analisar o que chega para esses usuários
né, os dados que esses usuários estão trabalhando, será que não vale a pena a gente colocar uma proteção maior aí para esses usuários? Né? Ou fazer um trabalho de orientação maior com eles? Tá? Então, esse tipo de coisa a gente tem sempre que avaliar. Curiosamente, a Microsoft ela habilitou para vários tenants a proibição desse tipo de encaminhamento de mensagens. Ela passou a negar esse tipo de encaminhamento de mensagens. Tá? Ou seja, encaminhamento de e-mail estava proibido. E para se liberar os encaminhamentos válidos, né, foi feita uma regra de exceção. Essa regra aqui no painel de gerenciamento de ameaças, ela é uma regra que faz a seguinte coisa. Ela faz o seguinte, olha, aqui embaixo eu tenho, né, política de filtro de spam de saída, sempre ativada. E o encaminhamento automático ele estava desativado. Então, o que acontecia? Todo e-mail que saía, processa a regra aqui, igual processa a regra de Firewall, né? Vem de cima para baixo aqui, opa, proíbe todo encaminhamento. Então, ninguém conseguia mais encaminhar e-mail. Aí cria-se uma regra de exceção. Por que se cria uma regra de exceção? Para eu poder liberar somente daqueles que são válidos, que eu quero realmente autorizar. E a outra regra aqui tem que continuar habilitada. Né? Encaminhamento automático tem que continuar aqui desativado. Por quê? Eu libero daqueles e-mails que eu considero válidos e o restante eu bloqueio. Ninguém mais encaminha e-mail aqui na empresa. Certo? E o que acontece quando inadvertidamente eu vou lá na regra que está incomodando o usuário e sem analisar, eu vou lá e desligo essa regra. Coloco aqui que o encaminhamento automático agora está ativado. Né? Às vezes a gente tem aquele usuário que é um usuário VIP, né? Um usuário que aí tem muito poder, manda prender e manda soltar na empresa, e aí todo mundo quer fazer no desespero, né? Não, vamos atender ele rápido, ele está recebendo muita mensagem, né? Está incomodando ele. E aí no desespero, se vai lá e atende ele daquele jeito, né? Sem avaliar. Tá? Muitas vezes acontece isso, né? Pela pressão que às vezes o técnico sofre, né? A pressão de ter que entregar rápido, de resolver rápido. E aí a gente acaba, né? Você pode acabar tendo uma situação dessa, onde você simplesmente relaxou a segurança e você acabou de ajudar aí o quê? O hacker. Né? Você está ajudando agora o hacker a enviar o e-mail, a vazar a informação da empresa. Tá? Então, ou seja, a Microsoft ela tem um recurso, ela habilita o recurso, e aí vai lá e desabilita o recurso. Ou às vezes, num tenant mais antigo, esse recurso não vem habilitado, e como se não se tem essa informação, né, de que esse tipo de ataque tem acontecido com frequência, simplesmente não se habilita. Né? E aí você tem a situação dos e-mails da empresa sendo encaminhados para fora. Você tem a situação de um e-mail encaminhado pelo hacker e tem aquela situação onde o próprio usuário, né, sem maldade, está vazando informação para fora, ainda que seja para uma conta dele, né, a conta do Gmail dele, a conta do Yahoo, do Hotmail dele, uma conta pessoal. Tá? Então, isso é algo que a gente tem que ficar de olho, a gente tem que ter atenção. Tá? Aqui, ó, eu tenho um relatório de clientes que fazem autenticação. Né? Quem são esses clientes que autenticam no meu SMTP? A minha impressora pode estar autenticando, a minha aplicação, que envia um e-mail aí para todos os meus clientes, pode estar autenticando. Né? Eu posso ter, sim, uma autenticação válida no meu SMTP. Né? Em algumas situações, a gente até recomenda que não se use o SMTP do 365 para enviar esses e-mails. Né? Às vezes você pode usar um serviço de terceiros específico para isso, ou às vezes habilitar um SMTP num servidor interno, somente para fazer esse tipo de envio, né? E desabilitar o SMTP para envio de aplicações de impressora usando o 365. Tá? É o que se ativa, por exemplo, quando a gente ativa um recurso chamado Security Default no 365, ele faz isso já automaticamente. Tá? Mas é importante eu avaliar o quê? Quem são as contas que estão realmente autenticando, né, enviando e-mails aqui. Essas contas elas podem realmente autenticar e enviar e-mail em nome da minha empresa, em nome da minha instituição, né, assim também como o SPF, né, que é uma configuração muito ignorada ou às vezes mal configurada.
Tá? O SPF é o Sender Policy Framework, que é uma configuração que a gente faz no DNS, simplesmente dizendo quem é que está autorizado a mandar e-mail em nome do domínio da empresa. E aí a gente cai aqui nessa situação. Como é que o ataque, então, aconteceu? O ataque aconteceu em contas. Né? Aconteceu, olha só, tentativas de autenticação via SMTP. Tá? Autenticação de fator único. Aqui falhou. Aqui ele falhou. Mas ele falhou nessa, né? Olha quantas tentativas de autenticação aqui, ó. 10h41 e 12 segundos, 3 segundos, 10h40, 10h40, olha só. Em segundos, tentou-se autenticar, né, em uma única conta. Tá? Isso aqui não necessariamente acontece sempre na mesma conta. Às vezes, tenta-se autenticação na conta do usuário 1, depois do usuário 2, depois do usuário 3. Para quê? Para não bloquear a conta, né, com tentativas com suscetíveis aí, tentativas de autenticação. Então, eu tento primeiro do usuário 1, usuário 2, usuário 3, usuário 4. O hacker vai fazer isso. Tentar várias autenticações em várias contas, de forma serial, né? Ele vai conta por conta, né? Esse tipo de ataque chama de password spray. Para ele não bloquear uma única conta, né, com vários ataques naquela conta, ele ataca contas diferentes, depois volta naquela conta de novo e continua atacando. Tá? Olha só, o mesmo usuário autenticou em Lagoa Santa, né? Um salve aí para quem é de Lagoa Santa, e ele tentou também aqui de Iowa. Não vou mandar um salve aí para quem é de Iowa agora nesse momento. Ele tentou o quê? Autenticar, né, olha só, IPs diferentes, né, onde ele originou a autenticação. Nos planos mais avançados do 365, plano mais básico aí, $5, né? 365 Business Basic. O mais avançado aí é o E5. A gente está falando aí de um plano, acho que está $57, ou $67, não me lembro agora. A diferença é bem grande, né? No plano mais avançado, a gente tem aí tudo e mais um pouco que o 365 tem a oferecer do ponto de vista de conformidade e segurança. A gente tem um recurso muito legal que é o aviso, o alerta de viagem impossível. Eu posso estar autenticando com sucesso em Lagoa Santa e posso autenticar com sucesso em Iowa, né, em Council Bluffs, sei lá como é que fala isso. Posso autenticar, pode ser uma autenticação com sucesso aqui. O 365 ele consegue identificar que aquilo é uma viagem impossível. Como assim ele autenticou às 10h40, né, nos Estados Unidos, e às 11h22 ele conseguiu autenticar também em Lagoa Santa? Não dá tempo. Tá? E aí o que ele faz? Ele te dá um alerta, né? A gente pode configurar várias coisas aí além desse alerta, né, para proteger essa autenticação, essa conta. Tá? Pode ser um falso positivo, né? Já aconteceu comigo. Eu estava acessando um servidor, uma máquina virtual que estava nos Estados Unidos, tinha acabado de me autenticar aí no 365 aqui no Brasil. Me autentiquei no Brasil, na minha máquina, acessei uma VM nos Estados Unidos e me autentiquei lá também. Aviso de viagem possível. Mas nesse caso era um falso positivo. Mas você há de convir comigo que isso não é comum, né? Essa não é a situação comum. E olha só que curioso esse ataque. Segundos suscetíveis, né, tentativas de autenticação, segundo a segunda aqui, autenticação de fator único falha. Tentativa foi onde? No SMTP. Ah, quer dizer que é só no SMTP que isso acontece? Não. Né? Você pode ter várias tentativas de autenticação via web, de várias outras formas. Tá? Mas o fato de ser um único fator aí de autenticação deixa a empresa muito mais suscetível a uma invasão. E foi assim que ele conseguiu descobrir a senha. Tá? E descobriu a senha, entrou na conta dos usuários da área de compras e configurou o quê? Um e-mail, encaminhamento de e-mail, né, para fora da empresa. Quem conhece esse site aqui? Have I Been Pwned? Se você colocar o seu e-mail ali, seu e-mail pessoal, não precisa ser o e-mail da empresa, e-mail pessoal, Gmail, Hotmail, né, ele vai te mostrar quantas vezes esse seu e-mail já vazou na internet.
Por exemplo, o meu e-mail pessoal, que eu uso do Hotmail, já vazou em uns 13 lugares aí. Né? Ele já vazou do LinkedIn, ele já vazou no Dropbox. Ou seja, num desses vazamentos aí de internet, do Dropbox, LinkedIn e várias outras contas que as pessoas têm aí na internet, foi feito o vazamento do banco de dados de usuário e senha e o meu e-mail estava lá no meio. Quantos usuários da sua organização não usam a mesma senha para vários serviços na internet? Todo mundo usa. A gente sabe disso. Uma grande maioria dos usuários aí, para não dizer todos, tá? Usa a mesma senha para tudo. Né? Qual usuário que tem um cofre de senhas com senhas separadas? Eu conheço algumas pessoas da área de tecnologia que fazem isso. Nem todas as pessoas da área de tecnologia fazem isso, quanto mais os usuários. Então, esses bancos de dados de senhas, eles são vendidos na internet. E aí eu descubro, olha, empresa X tem esses usuários aqui na área de compras. Qual que é o nome deles? Eu descobri eles na internet. Qual que é a conta deles aí no Gmail, no Hotmail, no Facebook? Isso não é algo tão difícil assim da gente descobrir. Muitas informações dessas estão até públicas. Né? E aí, com base nessas informações, compra-se um banco de dados de senhas. Né? E eu tenho agora uma lista de senhas para eu tentar atacar as pessoas da organização. Né? É fácil isso. Isso não é um negócio, não é coisa de filme. Né? Às vezes eu falo assim, não, segurança, então as pessoas acham que é coisa de filme. Tá? Não é. Não é coisa de filme, isso acontece muito mais frequente do que se imagina. Tá? Na NetSol, por exemplo, todo mundo tem MFA habilitado. Todo mundo, todos os usuários têm MFA habilitado. Né? A cada 15 dias, se eu não me engano, acho que isso mesmo, a cada 15 dias a gente tem um treinamento interno falando sobre segurança, falando sobre processos, né? Com todos os técnicos. Tá? Porque a gente leva isso a sério, a gente sabe que isso acontece. Né? A gente vê log de firewall todo santo dia. Né? A gente sabe que esses ataques acontecem com muito mais frequência do que se imagina. E a gente vê isso também no 365. Né? A gente vê esses ataques acontecendo com muita frequência no 365. Olha só, aquele IP, ele vinha de onde? Provavelmente de uma máquina do Google. Aqui, ó. Provavelmente não, tá aqui, né? Máquina do Google. Tá? 111 e 122. Então, nesse caso, se eu quisesse fazer aí uma descoberta mais aprofundada, né, o que a gente teria que fazer? Acionar a justiça. Né? Acionar o Google na justiça para poder fazer o quê? Liberar para a gente quem é a pessoa que se cadastrou e está usando esse IP aqui, o 122. Aí começa uma investigação já criminal, né? Envolve polícia e tudo mais, para a gente poder descobrir agora e mais a fundo, né, de onde que foi que saiu aí esse ataque, né? Quem é que foi a pessoa que fez o cadastro no Google e originou esse ataque. Mas, normalmente, esses ataques são mais cuidadosos. Não são feitos assim do Google, né? Isso não vem do Google, tá? Do IP do Google. Né? Normalmente vem do IP lá da Índia, lá da China, num data center que se não tem tanto acesso assim. Né? Você não vai daqui do Brasil conseguir uma liberação para ver quem é que autenticou no servidor lá da Índia, né? lá da China, da Ásia, de outro país. Né? Não se tem essa informação assim com tanta facilidade. E aí, quando você tem um ataque desse feito, você fica muitas vezes no escuro ou exige uma investigação ainda muito maior, sem o apoio aí das legislações locais, aí da legislação brasileira. Né? Você simplesmente agora aí fica envolvido num negócio que vai te dar muito mais trabalho para conseguir interromper. Tá? Eu separei aqui algumas considerações, tá? Do mesmo ambiente onde esse ataque aconteceu. Então, quais são essas considerações? Aqui eu tenho uma lista enorme de usuários. Esses aqui já não são mais administradores, são usuários comuns. E eu tenho aqui não licenciado. Todos esses usuários estão sem licença. Eu não sei se vocês sabem, mas quando você remove uma assinatura de um usuário, após 30 dias, aqueles dados do usuário são perdidos, você não consegue mais recuperar.
Então, aquele gerente de projetos que saiu da empresa e alguém foi lá e removeu a licença, removeu a assinatura daquela conta, depois de 30 dias, já era. A caixa postal dele, tudo que ele prometeu nos projetos da empresa, tudo que ele recebeu de promessa, né, tudo que foi aí tratado com clientes, tratado com fornecedores, todo aquele conteúdo se esvai, né, desaparece, sem possibilidade de recuperação. Já aconteceu comigo de me pedirem para tentar recuperar. No site da Microsoft está lá de todo tamanho, que não dá para recuperar. Tá? Eu cheguei a abrir chamado na Microsoft mais de uma vez, só para um parceiro nosso, cliente, ver que não, a gente tentou tudo que era possível, até abrimos um chamado na Microsoft. E a gente sempre recebe a mesma resposta. Não dá para recuperar. Removeu a assinatura. Se você não salvou os dados antes, removeu a assinatura, você simplesmente perdeu o conteúdo ali daquele usuário. Tá? E não dá mesmo, não tem jeito. Então, isso é uma coisa que assim, não está relacionada aí diretamente ao ataque que a gente viu aqui, mas está relacionado à falta de expertise, né, de cuidado na administração do tenant. Então, por que a gente compartilha esse tipo de coisa? Para que você passe a ter conhecimento, e se você faz isso, pare de fazer. Né? Passe a tomar mais cuidado agora em relação a essas ações, tanto aí do tenant, né, quanto em relação aí a segurança, né, de uma forma geral, quanto em relação à proteção da informação também da empresa. Né? Se você tem hoje um outro parceiro que faz a administração desse ambiente do 365, né, verifica se ele está olhando essas coisas, né, se ele está com cuidado em relação às assinaturas, verifica em relação qual que é o procedimento em relação aos logs de auditoria, aos logs de segurança. Né? Administrar o 365 é muito mais do que criar a conta e deixar os dados lá perdidos, esquecidos, né? E simplesmente só atender o telefone quando alguém reclama de problema. A gente tem que ter, sim, uma lista frequente de tarefas que são feitas. Né? Tarefas diárias, tarefas semanais, tarefas mensais, no mínimo. Para você avaliar algumas coisas do seu ambiente e ter certeza de que está tudo caminhando bem. Tá? Um outro problema muito comum que eu vejo é esse aqui. Ó. São o SPF mal configurado. Né? Um SPF mal configurado, você tem aí, aqui eu tenho várias entradas de SPF, tá? Quando eu deveria ter somente uma única entrada. Essa aqui é uma entrada de SPF, e aqui eu tenho várias entradas. Na verdade, o que acontece aqui? Essas outras aqui, ó, elas não têm o VSPF na frente, elas não estão valendo de nada, tá? Então, aquele dinheiro que a empresa está colocando lá no Salesforce, para o Salesforce mandar um monte de e-mail marketing, por exemplo, RD Station, não está valendo de nada. Por quê? Porque esses servidores do Salesforce do RD Station, eles não estão autorizados a enviar e-mail em nome desse domínio. Então, a chance dele entrar como spam nos servidores da internet é altíssima. É altíssima. Ou seja, aqui tem dinheiro jogado fora. Tá? Aqui tem dinheiro jogado fora nessa situação aqui que a gente está vendo. Né? Isso quando os e-mails da sua própria empresa, do 365, não estão configurados aqui de forma correta. E aí, e-mails do 365 não são entregues. Pô, contratei o 365, mas eu não tenho, as mensagens não são entregues direito. Por quê? Porque uma configuração que deveria estar feita lá no DNS não está feita. Tá? E há quem não configura nada de SPF. Né? Não configura nada de SPF, simplesmente ignora. Né? E aí você tem aí várias empresas na internet se passando pelo seu domínio, mandando e-mail em nome do seu domínio, né? E colocando a reputação do seu domínio em risco. Tá? Então, isso aqui vai além do 365. Né? Isso aqui tem que ser feito independente do serviço de e-mail que você utiliza. Né? Tem que ser feito se você usa Zimbra, se você usa local web, eu espero que não, né? Mas se estiver usando local web, isso aqui tem que estar configurado lá. Né? É importante ter essa configuração correta do SPF. Tá? Então, eu queria só aproveitar o gancho aí e dar esses dois alertas aí que são muito comuns,
E agora eu vou passar para o seguinte. Como é que eu posso fazer para melhorar, então, a segurança e a conformidade? É fácil. É só seguir tudo que está aqui, ó. Tá? Olha aí como é que é fácil, né? Tô brincando, tá? Não, obviamente que se você seguir tudo que está aqui, com certeza a sua segurança vai ficar bem melhor. Mas esses ataques que eu acabei de mostrar ali, eu vou, nos próximos 2 slides, mostrar para vocês passos simples que vocês podem ativar para melhorar muito a segurança, inclusive nas contas Basic. Tá? O que é essa tela aqui? Isso aqui é uma referência, né, uma arquitetura de referência sobre de cibersegurança que a Microsoft publica no site dela. Quem quiser ter acesso a esse slide, pode digitar isso aqui, ó, aca.ms/mcra. Você vai ter acesso a esse slide aqui. Isso aqui é público. Tá? Isso aqui é a arquitetura, né, de segurança da Microsoft, integrada até às vezes com outras soluções, com outros parceiros. Né? Não necessariamente a gente tem que ir a AWS, Azure Marketplace. Eu não vou entrar em detalhe nisso aqui hoje, tá? Não dá tempo, mesmo que eu quisesse. E esse slide aqui, eu atualizei ele hoje. O slide que eu tinha, ele era de 2019. Essa é a referência de arquitetura que eu tinha, que era de 2019. Vocês podem ver que a Microsoft mudou em maio de 2021. Isso aqui é recente. Eu estava na apresentação aqui para mostrar para vocês o de 2019. E poucos minutos antes eu mudei ele. Eu coloquei o de 2021. Eu vi que estava atualizado e coloquei aqui o de 2021. Por que eu estou mostrando isso aqui? Porque a Microsoft ela tem uma gama imensa de produtos de segurança e de conformidade para melhorar a segurança do 365 e até a segurança aí de outras aplicações fora do 365. Tá? Não necessariamente é dentro do 365, de fora também. As estações, né? Você tem aí uma gama enorme de ferramentas e soluções. Tá? Por exemplo, aqui eu tenho, ó, não quero que vocês leiam isso aqui não, tá? Minha expectativa não é que vocês vão ler isso aqui, a letra eu sei que está pequenininha, mas aqui é tudo que eu tenho de funcionalidade para conformidade. Ou seja, eu quero evitar, por exemplo, vazamento de informação. Eu quero ter aí proteção de DLP. Né? Eu quero estar aderente aí à LGPD. Né? Eu tenho uma série de soluções, de funcionalidades. E aqui nessa planilha do Excel, eu tenho isso separado por licença. Então, aqui em cima, em azul, eu tenho quais são as licenças que têm essas funcionalidades. Tá? Então, não necessariamente você tem que pegar também aquele plano mais caro que eu falei lá, que é o plano E5, que tem tudo. Eu sempre recomendo, né? Sempre falo para a área comercial, ó, vai vender o 365, vende ao menos uma assinatura do E5. Por quê? Porque quando você compra o E5, ele habilita um monte de botão lá no painel. E mesmo que você não vai usar aquilo tudo ali para todos os usuários, o fato de você ter os botões habilitados te possibilita estudar, aprender o que tem ali de recurso e talvez você coloque ali depois, né, vai lá e pinça algumas aquelas funcionalidades que são aderentes à sua organização. Né? Escolhe alguns dos itens que você considera que são, sim, críticos e importantes para a sua organização. Então, não necessariamente você tem que pegar tudo, né, que tem no 365 E5. Mas o fato de ter ao menos uma licença te possibilita visualizar todos os botões que tem disponíveis. Aqui a gente está falando só os de conformidade, os de segurança nem estão aqui nessa planilha. Tá? Então, tudo isso é funcionalidade que a gente tem dentro do 365 em relação à conformidade. E agora, as 5 dicas aí dos planos básicos, mais um. Por que eu coloquei mais um? Porque esse mais um, ele não está no plano básico. Então, vamos lá. De tudo que a gente viu aqui hoje, né, o que seria possível fazer para melhorar a segurança aí no 365? Bom, habilitar o MFA para todos os usuários. Não preciso nem dizer para o administrador, né? Tá? Reduzir o número de administradores e habilitar para os administradores, com certeza. Que administrador tem que ter o MFA habilitado. Mas habilitar para todos os usuários. Por quê? Naquela situação que eu mostrei ali, onde tinha uma tentativa de quebra de senha, né, um ataque voltado para autenticação SMTP, se a gente tem aí uma autenticação, se a gente tem um MFA habilitado, né, você
você tem o seu ambiente muito mais protegido, né? O usuário, ele vai precisar aí de um duplo fator de autenticação ao invés de usar um único fator de autenticação. Em boa parte dos nossos, no caso do SMTP não, né? Ele usa um fator de autenticação para o SMTP, só que quando a gente habilita o MFA, ele usa uma senha de aplicação. Então, o usuário não vai usar aquela senha dele, né? Ele vai ter que usar a senha de aplicação. E dificilmente os usuários no 365 usam SMTP para autenticar. Né? Dificilmente. Os usuários no 365 eles usam autenticação moderna, que está dentro do Office. Tá? Então, quando a gente habilita o MFA para os usuários também, a gente protege também os usuários, né, desse tipo de ataque. Tá? Em algumas situações, a gente até desativa, né, o próprio SMTP. Tá? SMTP, POP3, né, a gente IMAP, a gente desativa esses protocolos, são protocolos considerados hoje aí protocolos não tão seguros assim, né? Então, eles são desativados. A própria Microsoft faz isso para os tenants novos, né? Ela tem o Azure Security Default, que o Active Directory Security Default, ela já de cara já desabilita esses protocolos que são inseguros e já força todo mundo na empresa a habilitar MFA. Habilitar alerta para atividades suspeitas e olhar os alertas, né? Não adianta nada a gente habilitar o alerta e não olhar o alerta. Então, você tem que habilitar o alerta e tem sim que olhar aí os alertas, ficar de olho neles. Usar uma conta dedicada para administrador global. Então, uma conta para trabalhar no dia a dia e uma conta para administrar o ambiente. Separa. Mesma regrinha vale para o Active Directory. Conta de usuário para você trabalhar no dia a dia, conta de administrador para você administrar o ambiente. Porque se você pega um vírus na sua máquina, eu tenho o melhor antivírus do mundo, nem o melhor antivírus do mundo, né, te dá 100% de garantia. Se você tem um antivírus na máquina, pior é aquele que fala assim, né, não, eu não tenho o melhor, eu tenho os 3 melhores instalados na máquina, né? Isso me assusta mais ainda, né? Como é que o cara coloca 3 antivírus na máquina, né? Tenho 2, né? Já vi, tá? Tenho 2 antivírus na máquina, tá super protegida, piorou, né? Piorou, né? Antivírus na máquina é um só. Mas coloca-se lá o antivírus que você considera o melhor do mundo. Se esse vírus, o vírus que vai entrar lá, né, passa a segurança desse antivírus, e você está logado com o administrador do domínio, de repente você passa a ter o quê? Um vírus administrador do domínio, né? Um vírus que tem acesso a todo o seu domínio. Então, isso não se faz, não só aqui no administrador global do 365, mas também não se faz no domínio local. Tá? Então, trabalha com a conta local, administra o domínio com a conta de administrador de domínio, use contas diferentes para fazer as duas coisas. Desabilitar o encaminhamento automático externo de mensagens, né, e habilitar a auditoria. Tá? Muita coisa aqui nessa pesquisa, identificar quem foi que habilitou, quando que foi que habilitou, a data que habilitou, quando que começou a invasão. Muitas dessas informações a gente consegue somente visualizando o log de auditoria. Tá? O log de auditoria ele é habilitado, você tem que habilitar manualmente, mas ele é gratuito no 365. Tá? Você pode habilitar ele gratuitamente. Nos planos básicos, se eu não me engano, são 120 dias. 120 dias de log. Tá? 120 ou 90 dias agora. Agora eu estou na dúvida. Eu creio que sejam 120 dias, tá? Mas não vou dar certeza, não. De log de auditoria no 365. Muita coisa do que acontece ali no 365 fica registrado lá no log de auditoria. Você pode fazer essa pesquisa depois para tentar entender o que aconteceu ou até mesmo para resolver problemas. Né? Então, primeira coisa, criou o tenant novinho em folha, tem que ir lá e habilitar o log de auditoria. Tá? Existem outras dicas aqui que a gente poderia dar, mas essas aqui eu considero como as principais e fáceis de habilitar. Talvez aqui habilitar o MFA para os usuários não seja tão fácil assim, né? Talvez tem que fazer um videozinho explicando o motivo, o porquê, e mandar o videozinho para eles, tá? Mas hoje em dia existe até a possibilidade de autenticar sem senha, né? A Microsoft habilitou isso já no Tenant, está disponível. Tem um software no celular, ele mostra o número na tela, mostra o número no celular, o usuário confere os números e coloca o dedo lá na biometria no celular para ele poder entrar no 365. Tá? Então, o usuário não precisa mais digitar senha para autenticar no 365.
e ele passa a fazer a autenticação sem senha. Isso já está disponível já no 365. Mas o usuário tem que ter o software instalado aí no telefone dele e tal, né? Então, existem hoje, assim, vários recursos, mesmo no plano básico, tá? Esses aqui são os que eu considero aí que são mais fáceis de implementar. E, por último, eu coloquei aqui que é habilitar link seguro. Isso aqui tem somente em contas premium, tá? Em contas, não está no basic, isso aqui. É do premium para cima aí, para algumas contas aí do enterprise também. O que o link seguro vai fazer? Habilita isso ao menos para aqueles usuários-chave, tá? Para alguns diretores, para alguns gerentes. Se você não tem condições de habilitar para todo mundo, habilita ao menos para esses usuários-chave. Por quê? Ou para aqueles que estão sendo mais atacados, né? Porque muitos ataques hoje em dia vêm com link, né? O usuário clica naquele link ali, abre um arquivo, pode vir às vezes ali um código malicioso, aquele é instalado na máquina, às vezes o código malicioso ele é executado via PowerShell, tá? Às vezes ele é executado dentro do Office, né? E de repente você tem aí esse usuário que é um usuário-chave da empresa vazando informação e você nem está sabendo, tá? O que essa questão do link seguro vai fazer? Ele vai testar os links antes, ele vai explodir esse link aí numa sandbox, vai testar o link e ele pode aí trocar o link. Então, quando o usuário, a mensagem já está na caixa de entrada do usuário, mas quando ele clica no link, o link vai levar ele para um ambiente seguro e não para o ambiente que o hacker tinha colocado lá com um código malicioso, tá? Então, isso aqui é um negócio muito legal, vale a pena. Infelizmente, não está nas contas básicas, mas é um recurso que vale a pena habilitar aí para esses usuários que são usuários-chave e para aqueles que são mais atacados na empresa, tá bom? Eu vou ver aqui como é que estão as perguntas. A gente tem uns minutinhos ainda para responder. Oi. O Thiago Souza está perguntando qual licenciamento do 365 tem o anti-phishing? O Premium tem. Essa questão dos links aqui que eu coloquei aqui agora, o Premium tem. O 365 Business Premium. Tá? Eu sei que outras têm também, e eu sei que você pode, inclusive, colocar isso como um add-on. Tá? Então, você pode simplesmente pegar um add-on e colocar nele ali. Agora, de cabeça, eu não sei. São muitas assinaturas. Eu sinceramente, não sei. Se você quiser me mandar um e-mail, eu depois te respondo com mais exatidão. Mas eu sei que você consegue colocar isso como add-on, tá? E vem já em alguns planos. Dos mais básicos ali, o Premium tem. Tá bom? Deixa eu ver se a gente tem mais alguma... Bacana, gente. Acho que agora é a hora. Quem quiser fazer alguma pergunta, né? Esteja à vontade aí. Como o Geraldo e o Marcelo já informaram pelo chat aí, a apresentação está sendo gravada e vai estar sendo disponibilizada na página NetSol/eventos lá. Estou de olho aqui nas mensagens. Deixa eu ver se mais alguém tem alguma pergunta. Pessoal, quem quiser que a gente faça aí aquela avaliação, tá, em relação à segurança do 365, a gente vai avaliar ali aqueles 5 pontos ali que eu coloquei no slide anterior. Né, se você tem isso habilitado no seu tenant, se está bem configurado, só tem que preencher o formulário, tá logo no início do chat aí. E a gente agenda essa avaliação por vocês. Eu repeti aqui o formulário novamente, para quem entrou por último, está disponível. Alisson, eu tenho uma pergunta para você, cara. Opa, pergunta aí. Quanto tempo você avalia que é necessário para o administrador da empresa avaliar todos os controles de segurança, assim, periodicamente e tal, para ele ter um controle disso que você citou aí e não deixar a solução tão aberta? Ô Jorge, o ideal, assim, todo mundo é atacado todo dia, né? Todo mundo é atacado todo dia. O ataque, ele sempre acontece, tá? Eu avalio que é importante se avaliar, olhar isso diariamente, né? Olhar os logs tem que ser um exercício diário, tá? Algumas coisas a gente consegue colocar assim como atividades semanais e atividades mensais, mas tem que estar de olho, né? Você tem que ativar os controles de segurança
e analisar, aproveitar os recursos que a Microsoft entrega para você avaliar aí diariamente o que está acontecendo no seu tenant. O que acontece muitas vezes é que se deixa isso passar um dia, 2 dias, 3 dias. Se você coloca isso como exercício diário, eu vou tirar 15 minutos para olhar o log. Eu vou olhar 30 minutos para olhar o log. Vai lá e marca um checkbox lá, né? Atividades do dia, que eu não posso deixar de fazer. E olha esses logs, você diminui muito o risco de algo acontecer e você não ficar sabendo. Então, assim, isso é algo importante, né? Não se pode simplesmente aí esquecer, deixa lá esquecido, né? Faz uma vez e nunca mais olha, tá? Por isso é importante ter essa listinha e olhar sempre, tá bom? Alisson, o Ronaldo está perguntando, para quem trabalha em home office, qual a melhor forma de monitorar o acesso e segurança? Boa pergunta, excelente pergunta. A gente tem hoje ferramenta dentro do 365, onde você consegue hoje pegar uma máquina dessa, colocar a máquina do usuário que está em home office e colocar ele dentro do Azure Active Directory, ativar o Endpoint Manager para gerenciar ele, né? Você tem o Intune, você tem ferramentas com Endpoint Protection, por exemplo, são todas ferramentas integradas, tá? Que você consegue até fazer uma análise de vulnerabilidade na estação do usuário que tem home office, com a ferramenta aí, com a solução Defender da Microsoft, que roda no 365 e roda na estação do usuário. E existem outros fabricantes também, né, que conseguem trazer um nível de segurança importante aí para essas máquinas. Aqui na NetSol a gente teve uma experiência interessante aqui na pandemia, que a gente fez o quê aqui? Algumas pessoas levaram máquinas da NetSol para casa, e essas máquinas elas estão em conformidade, essas máquinas elas são monitoradas pela NetSol, né? A gente tem controle sobre o que é instalado, né? Tem controle aí do inventário dessas máquinas, a gente tem essa, vamos dizer assim, são máquinas gerenciadas, né? E a gente tem aquele usuário também que usou a própria máquina para trabalhar para a NetSol. E a gente adotou um modelo muito interessante, que é usar o RDS, né, em conjunto aí com a solução da SonicWall. Qual que é o nome da solução da SonicWall? Me fugiu o nome agora, Jorge. Aquela que entra no painel web lá e ele faz a autenticação e abre o RDS. Ah, tá. É o SMA, que é o Secure Mobile Access, né? Isso. A gente adotou isso, né, dentro da própria NetSol, onde a gente usa o SMA em conjunto aí com essas proteções da Microsoft. E o que ele entrega? Ele entrega para o usuário uma tela, né, um RDS, onde o usuário ele vai trabalhar, vai fazer o dia a dia dele ali, Outlook, documento, né, vai até navegação na internet, e ele sai de dentro de um ambiente controlado e protegido da NetSol. Então, na máquina dele, meio que não importa muito o que ele tem lá. Tá? A máquina dele é a máquina, às vezes, até com 4 GB de RAM, HD, Core 2 Duo, às vezes até uma máquina lenta. Mas quando conecta no nosso ambiente aqui da NetSol, ele está conectando num servidor que tem aí 32 threads de processador, né, e giga de sobra. É uma máquina SSD. Então, acaba que ele trabalha numa máquina rápida, boa e controlada pela NetSol. A gente adotou esses 2 cenários aí, sendo que o segundo cenário é esse cenário onde o usuário ele conecta da casa dele, do computador dele, e a única coisa que ele vai ter aí é uma tela, né, vai tela e teclado para ele trabalhar. Né? Nada é instalado na máquina dele, né, é totalmente isolado. Alisson, mais uma pergunta do Ronaldo. Para usar essas ferramentas, qual licença ele tem que ter? Legal. Você é preciso comprar uma licença à parte. Legal. Para o que eu mostrei aqui no slide, deixa eu voltar no slide aqui. Os que eu mostrei aqui, para os itens que eu mostrei aqui, tá? Você precisa de ser, o Basic já tem. O Microsoft 365 Business Basic já tem isso aqui. A questão é que nem todo mundo habilita. E por incrível que pareça, algumas pessoas ainda querem desabilitar. Né? Vai incomodar o usuário e tal, vai lá e desabilita. Né? A ideia nossa aqui não é expor ninguém e tal, é mesmo conscientizar da importância, né, que isso tem e que esses ataques existem, que esse trabalho de analisar frequentemente
diariamente aí os logs, de fazer uma análise crítica, de tomar ação em cima dessa análise crítica, ainda que isso seja feito mensalmente, né? A parte da análise aí e as ações, né? A gente vai criar um plano agora para melhorar a segurança. Ainda que isso seja mensal, essa tarefa de analisar diariamente, isso existe, isso é importante, tá? Tem que existir. E nos 5 itens aqui, eles estão disponíveis já. Se você tem o Business Basic, você tem eles, tá bom? O último aqui, do link seguro, é que precisa de uma conta com um plano superior. Tá bom? E aquele quadro, né? Que eu até fiz uma brincadeira aqui, esse quadro gigante, aí a gente tem aí uma quantidade enorme de soluções, né? Tem aqui acesso condicional. Acho que a gente pode até fazer outros, né, similares a esse aqui, falando de outras soluções. A gente pode explorar um pouquinho aí desses quadradinhos aí, não tudo de uma vez, né? É coisa pra caramba. Não dá para ficar o dia inteiro falando desse quadro inteiro aqui. Mas a gente pode sim fazer outros, se vocês tiverem interesse. Depois dá o feedback aí, escreve aí no chat aí o que vocês acharam. De repente a gente faz outros aí falando de outros recursos. Alisson, o Arley está perguntando se existe alguma ferramenta ou solução que concentra os logs semelhante ao Elastic ou Greylog. Existe o Azure Sentinel. Tá? Ele é um CIEM, você consegue sim. Ele está aqui, inclusive, deixa eu ver se ele estava no desenho aqui. Ele deve estar aqui, ó. Cadê ele? Eu tinha visto ele em algum lugar aqui. Proxy. Aqui, ó. Azure Sentinel. Tá? CIEM. SOAR e Web. O Azure Sentinel, ele é o cara que você vai concentrar os logs e ele vai fazer uma análise desses logs, correlacionar os dados e ajuda aí na estrutura da Microsoft a aplicar proteções, tomar ação, defender algumas automatizadas, algumas dependendo de somente alerta, tá? Então ele não simplesmente vai só receber os logs, ele vai receber os logs e usar a inteligência artificial para trabalhar com esses logs e emitir alertas e ativar, inclusive, proteções dentro do teu ambiente, dentro do 365. A Luzia está perguntando se vai ter algum certificado. Ô, Luzia, quem fez a inscrição pelo Simpla, a gente já tem o e-mail e envia o certificado automático, tá? Se você, por acaso, não fez a inscrição pelo Simpla, ou quem precisar, né, do certificado ou quiser obter certificado de participação, pode enviar um e-mail para contato@netsol.com.br. Bom, pessoal, eu acho que é isso, né? A gente pode concluir, então. Passamos uns minutinhos aí. Sim. São 11h06. Quero agradecer aí, em nome da NetSol a participação de todo mundo, tá? Muito obrigado, né, por terem participado aí, pelas perguntas, né? Isso aí enriquece bastante a gente. Se por acaso ficou alguma outra dúvida, pode mandar por e-mail, estou à disposição. Né? É um prazer aí atender vocês, responder vocês. E quem quiser que a gente faça essa avaliação aí sem custo, só mandar fazer a inscrição aí na ficha que o Jorge colou aí e a gente vai agendar, tá bom? E é isso aí. Um ótimo dia para todo mundo e muito obrigado. Opa, valeu, Ronaldo. Rafael, obrigado, Rafael, valeu. Dailton, muito obrigado. Igor também. Opa, Rafael Brito. Valeu, Jefferson, obrigadão, cara. Francisco. É isso aí, pessoal. Arthur, valeu, gente. Muito obrigado aí, viu? Até o próximo. Prazer estar com vocês aí. Tchau, tchau.